Dos recentes arquivos sobre OVNIs liberados pelos Estados Unidos, você acredita em vida extraterrestre? E o que acha que isso pode ter em relação à Bíblia ou a acontecimentos espirituais? Olha, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não fala nada de vida extraterrestre. Não fala. O máximo que eu poderia pegar, mas eu confesso para você assim, pegar por... Como é que eu falo assim? Por hipótese, mas não um versículo que eu posso pegar na Bíblia, igual a divindade de Jesus. Fala, não, Jesus era Deus, porque a Bíblia diz isso, e a Bíblia diz isso. É um versículo assim, que ele pode abrir a possibilidade, tá bom? É o Michael, né, que perguntou, né? Foi Michael. Isso. Viu, Michael? Esse versículo, ele abre a possibilidade, mas ele não define. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 em diante, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, falando para os apóstolos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. A casa do pai é o reino dos céus. E se Jesus fala que na casa do pai há muitas moradas, e que ele iria da terra preparar um lugar para nós, e que ele voltaria para nos receber, ora, se há muitas moradas e ele vai preparar uma para nós, significa que há outras igualmente habitáveis ou habitadas. Mas, repito, Michael, eu não posso pegar esse texto para provar, não tem realmente ET, OVNI. Não, ele abre a possibilidade. Uma segunda coisa que abre a possibilidade é que, se o céu é povoado de anjos, por que não supor que Deus pode ter criado outros seres inteligentes além da raça humana? O livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, fala, num dia, quando os filhos de Deus, no hebraico Bnei Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem eram esses Bnei Elohim? Será que eram só anjos? Ou seriam seres que estão povoando esse cosmos de meu Deus aí, e que eu não faço a mínima ideia como é a forma deles, a aparência? Uma terceira coisa que eu poderia inferir, fora da Bíblia, é que o universo, com tantos bilhões e bilhões de estrelas e constelações e galáxias, sendo que tudo isso perfaz apenas 3% do universo, porque você sabe que 63% do universo, falta quanto? 97% do universo é feito de matéria escura e energia escura. É 27% e o resto é matéria escura e energia escura. Então o que nós sabemos do universo é só 3%. E se esse 3% já é um negócio assim, por que Deus ia fazer tudo isso para ficar vazio? Tem uma passagem do livro de Jeremias que Deus diz, eu não fiz a terra para que fosse vazia, mas para que fosse habitada. Ora, se a terra Deus não fez para que fosse vazia, mas para que fosse habitada, por que o universo ia ser vazio? Então, por esses elementos, eu trabalho sim com a hipótese de que Deus possa, evidentemente, ter seres espalhados por esse universo aí. Mas eu paro por aqui. É uma hipótese, não é uma doutrina, não é uma coisa que a Bíblia deixa claro, e então é possível, mas não é determinante. Agora, seja lá quais foram esses seres que Deus hipoteticamente possa ter criado, definitivamente eles não são os ETs, não são os OVNIs. Os únicos seres de outra dimensão que Deus permite entrar na Terra, que eu tenho base bíblica para afirmar, são anjos. Que os anjos vêm à Terra, conversam conosco e voltam para a dimensão, para a esfera celestial. A Bíblia fala também dos principados e potestades, né, que indica também alguma coisa que se desse versículo. Agora, e também não acredito em Erich von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Pois é. Aquilo também está bem ultrapassado, já foi até refutado. Sobre isso, esses arquivos novos aí, o que você tem a dizer? Você está acompanhando? Por Olha, enquanto, nada muito o caso conclusivo, Roswell né? já está aí desde muito tempo, ninguém diz nada com nada. E o vice-presidente que falou que não são aliens, são demônios. E essa vertente que acha que, na verdade, não são aliens, são demônios. São demônios. É uma também, assim, né? Por que não? Porque a Bíblia fala que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. A Bíblia fala isso. Então, assim como eu abri a possibilidade... Vocês estão percebendo, vocês estão em casa, o cuidado que eu estou tomando na Bíblia? Eu tenho que falar o que a Bíblia diz, o que ela abre a possibilidade, mas eu não posso afirmar o que ela não diz. A Bíblia abre a possibilidade do diabo fazer enganos. Abre. Mas dizer que esses aliens já é o diabo... Não sei. Eu tenho que ficar atento.
Agora eu sei que alguns falaram até que tem 4 ou 5 tipos de ETs, né? Quatro E que um deles é o mais bonito, os reptilianos, o nórdico. O reptiliano. Primeiro que eu já vejo até um setoide, pouco de racismo nisso aí, né? De supremacismo racista. Pois né? é, né? O nórdico é o superior, né? Porque é o nórdico, Ô, Lene, né? cadê Então, o ET Black Power? Black Power. Não é? Só tem o nórdico, velho? Eu acho que esse ET Black Power sou eu. Fica a dúvida, hein? Você é estranho, a gente nunca te vê fora daqui. Então, fica a dica aí, né? Gente, será que o Lene... Será que o Lene é um alien? Essa daí você já surpreendeu, pensou? hein? Não duvido, cara. Não é à toa que ele já tocou numa banda chamada... Patmos, que é... Que tem a ver com o lugar onde foi escrito o Apocalipse. Logo, Olha a revelação que foi feita aqui... Tem alguns easter eggs aí, vocês vão... O 666... O 666 no Apocalipse está assim. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Aquele que tem entendimento, inteligência. O que não tem, inteligência limitada. Tem tudo, tá tudo a ver. Conectado, tudo velho. conectado. Rapaz. Tem uma Isso vai dar corte. vai dar a relação entre Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, e as interpretações contemporâneas que associam esses textos à Rússia, ao Irã e ao Oriente Médio. Não, o que você pra mim acha? também não tem sentido. Realmente, o livro de Ezequiel fala de Gog e Magog, mas as tendências que alguns fizeram de colocar Gog como sendo... É porque eles pegam assim, eles pegam o Gog como sendo o Gigs, que seria na Lídia, não tem nada a ver com a Rússia. Eles pegam o Magog como sendo Moscou, mas olha, eu não conheço nenhum hebraísta sério que veja qualquer etimologia entre Moscou e Magog. Você entendeu? Não vejo nenhum Taboski, né? Que eles pegam também, que falam Tubal como sendo Taboski. Não vejo nenhum hebraísta sério que fala isso. Acho que até o próprio Saião, uma vez, ele falou sobre isso, salvo engano, aqui. Então, assim, sinceramente, Gog e Magog não tem nada a ver com a Rússia, com Moscou, com Taboski, não. A doutrina adventista sobre o sábado, a besta do Apocalipse e a lei dominical, e por que esse tema ganhou urgência no contexto de governos alinhados à religião e legislação, você sabe? Bom, essa doutrina adventista é um entendimento dos adventistas do sétimo dia, não somente eles, houve antes dos adventistas outros grupos americanos também que fizeram isso. Esse entendimento? O entendimento que... E antes de falar do entendimento adventista, é bom ver se ele tem um respaldo bíblico. Claro. Com respeito que há muitos que discordam de mim nesse sentido. No Apocalipse, eu entendo que a besta do Apocalipse, ela vai lidar contra duas coisas. São duas plataformas da política do anticristo do Apocalipse. Isso é claro no texto, a meu ver. Tá. A adoração e a lei de Deus. As pessoas vão adorar a besta como se fosse um falso Jesus. E como é que eu sei disso? Eu vou explicar em 4 minutos, 3 ou 4 minutos. O Apocalipse tem um paradoxo. Quem fez essa pergunta? Você sabe o nome? Ah, passou aqui. Tudo bem. Tá. Desculpa você que fez a pergunta. O Apocalipse tem um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: o Apocalipse, de todos os livros do Novo Testamento, é o que faz mais referências ao Antigo Testamento. Ah, é? Nenhum livro faz tanta referência ao Antigo Testamento como o Apocalipse. Mas, aí vem o paradoxo, não há no Apocalipse nenhuma citação do Antigo Testamento. Só alusões indiretas. Tem algum motivo? A gente deduz o fato de João estar em Patmos, não tem um livro, não tem uma biblioteca à sua disposição, tem que lembrar de memória. Ah, tá. Você está entendendo? O fato do Apocalipse ser escrito de maneira codificada para confundir aqueles que devem ser confundidos, etc. Então, um trabalho que os exegetas fazem é tentar extrair do Apocalipse onde é que ele está dialogando com o Antigo Testamento. Olha, aqui eu percebo que ele está falando do Êxodo. Aqui eu percebo que ele está falando de Levítico. Aqui ele está citando o Salmo. E aí, quando você pega o capítulo 13 é como está na nossa divisão. Mas você não pode ficar preso ao capítulo como foi editado pelo editor moderno. Tem que pegar o contexto. O contexto do capítulo 13 começa, na verdade, no final do capítulo 11, quando fecha com as 7 trombetas, e ele termina no final do capítulo 14. E o que tem ali no capítulo 11 fechando? O que vai abrir? Começa o capítulo assim. Termina assim. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário.
A Arca da Aliança, me perguntou aqui, é a arca que continha os 10 mandamentos. É. E essa visão aqui... E mais umas coisas, né? Na arca não só estavam os 10 mandamentos. Ah, não tinha? A vara de Arão que floresceu ficava do lado de fora. Ah, é? O maná ficava do lado de fora. Tá. Dentro da arca, os 10 mandamentos. Tá bom. Os 10 mandamentos. Então, ele viu no céu aberto a Arca da Aliança no céu. Tá certo? E nós temos muita literatura judaica da época, inclusive em Qumran foi encontrados isso, falando de um futuro ataque à lei de Deus. Então havia um consenso entre o judaísmo, inclusive em apocalipses judaicos não canônicos, que fala disso. Então, olha, abriu-se no céu o santuário e foi vista a Arca da Aliança. Já deu uma pista. Aí vai falando da mulher que é perseguida pelo dragão, e ela vai para o deserto, e quando fala dos fiéis da mulher, diz assim, verso 17, o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então já estou vendo que o ser que vai surgir depois, que é a besta, vai lutar contra um grupo que é caracterizado por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quais são os mandamentos de Deus? Abriu-se no céu o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança do seu santuário. Então já afinou, o santuário de Deus são aqueles ali, Certo. que estão na Arca da Aliança. Quais são os mandamentos que estão na Arca da Aliança? Vá para Êxodo 20 e você vai descobrir. E o sábado está entre eles, tá certo? Aí essa besta começa a atacar esses mandamentos. Ela manda, por exemplo, ela blasfema contra o céu. Um dos mandamentos diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra que não são citações diretas, são alusões. Ela manda blasfemar. Lá fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa besta, ela manda matar os que não têm a marca dela. Não matarás. Essa besta, ela fala falsos testemunhos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então você vê que ela manda fazer uma imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Ela manda adorar a imagem. Você vê que ela está atacando os mandamentos de Deus. Alguém pode perguntar, mas cadê o sábado? Quando você vai para o capítulo 14, fala assim, viu um anjo voando pelo meio do céu, verso 6, tendo um evangelho eterno a pregar a todos que assentam sobre a terra, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão, com exceção da frase fontes das águas, está onde na Bíblia? Exatamente em Êxodo capítulo 20, quando fala do sábado, do Shabat. Entendi. Por que você vai guardar o Shabat? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então o Shabat também está aludido aqui. Porque a maneira do judeu guardar o sábado era reconhecendo que ele tem um Criador. Tá certo? E termina esse aqui repetindo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a partir disso, os adventistas entendem que no final dos tempos haverá um ataque frontal à lei de Deus. A lei são 10 mandamentos, não é só o 4. Aí alguém pode perguntar, mas por que vocês têm essa ênfase tanto no 4, se são 10? É porque no mundo cristão, o único mandamento que não é levado a sério é o sábado. Porque você tem 2 correntes. Letra A, ou aquelas que falam que o sábado foi trocado pelo domingo, ou aquelas que espiritualizam, falam que não guardam dia nenhum, porque o descanso está em Jesus. Porque Jesus ensinou uma nova modalidade de guarda da lei. Agora eu guardo o sábado espiritualmente, não é mais um dia, é uma pessoa. Sim. Há muito esse argumento. Mas lembremos que Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 14, ele fala, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, eu vim para cumprir. Porque em verdade eu lhes digo, ainda que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O céu e a terra não passaram. Nem tudo se cumpriu. Então, nem um i, nem um tio passou da lei. Como é que o sábado passou? Então não faz sentido para mim falar que o sábado foi abolido por Cristo. E essa questão de espiritualizar a lei também, eu vejo uma complicação étnica aqui, porque os que falam, não, mas eu não preciso guardar um dia porque eu descanso espiritualmente em Jesus. Eu guardo espiritualmente, porque eles dão um outro significado para a lei espiritual. Tá, então eu também no adultério. Adultério não é mais uma coisa física, é espiritual? Espiritualmente eu não adultero. Você entendeu? Espiritualmente... Abre um caminho perigoso. Perigoso. Né? Então o adultério deixou de ser uma coisa física para ser uma coisa apenas espiritual também. Matar e roubar deixou de ser uma coisa física para ser uma coisa só espiritual. Se essas coisas continuam físicas e históricas e proibidas, por que o sábado tem essa dimensão
agora espiritual. Mas eu preciso deixar uma nota final aqui muito importante. E isso é doutrina adventista. Tá. No final dos tempos, o mundo não vai ser dividido entre adventistas e não adventistas. O mundo vai ser dividido entre os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam os mandamentos de Deus. Tá certo? Como isso se desenhará, eu não sei. O que eu posso afirmar para vocês é o seguinte. Uma grande parte dos... E desculpe os meus irmãos adventistas por abrir esse jogo aqui, mas é verdade. É doutrina da igreja, entendimento da igreja. Uma grande parte dos adventistas do sétimo dia vai se unir à besta do Apocalipse. Ô, louco. Porque... E uma grande parte também dos batistas, dos presbiterianos, dos católicos, Sim, todos. Todos. E os adventistas não são exceção. Porque você tem dois tipos de ateísmo. Tem o ateu teórico, como o Pirula e o Sérgio Sacani, que falam assim, nós somos ateus, ponto. Todo mundo sabe que eles são ateus. E eu respeito a não crença deles. Mas tem o ateu prático. É aquele que, diferente do Sacani e do Sérgio, eles falam assim, eu creio em Deus, mas eles vivem como se ele não existisse. Entendi. Então tem muito católico que é ateu prático, tem muito presbiteriano que é ateu prático, tem muito adventista do sétimo dia que é ateu cristão prático. de IBGE. Cristão de IBGE, ou pior, tem o legalista. Tem aquele adventista que ele acha que é o sábado que vai realmente salvá-lo e não Jesus de Nazaré.